Olá, meus amigos e minhas amigas, meus queridos alunos. Vamos aqui à óptica geométrica, aula número 5, espelhos esféricos. Vamos lá? Então temos o seguinte, olha, vamos falar primeiro em relação a como é que surge o espelho esférico, numa definição bem simples. Olha. É uma calota esférica na qual uma das superfícies é refletora. Então, que calota é essa? Então, vamos pegar aqui, vamos supor que esse círculo ele representa no tridimensional uma esfera oca. Então, no caso, olha, nós vamos cortá-la ao meio, né? Então você vai ter duas calotas, uma aqui na esquerda e outra na direita. Então, no caso, se a parte interna for a parte que vai refletir a luz de forma regular, então esse espelho vai ser chamado de côncavo. Tudo bem? Mas se por outro lado, em vez da parte interna, se a parte que vai refletir a luz regular for a parte externa da calota, então esse espelho será chamado de convexo. Beleza? Então vamos lá. Se a parte interna da calota, da casca esférica, que for refletir, que vai refletir a luz regularmente, é chamado de espelho côncavo. Se for externa, é chamado de espelho convexo. Então vamos para a representação gráfica dessa calota. Como é que fica? A gente vai representá-la em duas dimensões, tá bom? Para ficar bem mais simples para nós representá-la. Então, olha, espelho côncavo. Nós vamos fazer o quê? Traçar um arco, onde nós vamos introduzir três linhas. Essas linhas indicam as costas do espelho. Então, o espelho é a parte lisa que não tem essas três linhas, tá bom? Então aqui vamos inserir um eixo, vamos chamar de eixo principal. E aqui nós temos a interseção entre esse eixo e esse arco, vamos chamar de vértice, tá bom? E aqui nós temos o centro de curvatura. Que centro de curvatura é esse? Então, aqui nós temos a representação em duas dimensões. Vamos olhar como se fosse um círculo. Se nós fôssemos completar o círculo, nós teremos essa configuração, olha, onde o C está bem no meio desse círculo. Então, olha, do C para as bordas do círculo, você tem um raio. Então, esse raio aí que está representado será o raio de curvatura do espelho côncavo. Beleza? Então, ó, temos V para reforçar. V de vértice, R de raio de curvatura e C de centro de curvatura. É o centro da curvatura. E temos o F aqui, minúsculo, só para dar início, vamos chamá-lo de distância focal. É a distância entre o foco, que não aparece aí por enquanto, e o vértice. Olha lá, se nós tomarmos o V, o vértice, nessa configuração, como se fosse a origem lá do plano cartesiano, mas aí sendo o eixo principal o eixo do x, então nós teríamos para a direita os valores positivos de x e para a esquerda os valores negativos. Então no espelho côncavo você vai ter aí o raio positivo, tomando como referencial como se fosse o eixo do x, tá bom? Então aí você tem o raio positivo e aí o raio também duas vezes o módulo de f, que é a distância focal, tá bom? Para início de conceito. Vamos para o espelho convexo. Temos aí, ó, espelho convexo. Então temos, olha, mesmo esquema aqui, ó, onde nesse caso aí a superfície refletora é a superfície externa da calota. Então, para nós representá-la em duas dimensões, vamos passar um arco, tá bom? E aqui nós temos as três linhas que indicam as costas do espelho, é a parte lisa desse arco, que é a parte refletora, que não contém essas três linhas. Então nós temos ó, o mesmo esquema aqui, ó, passar um eixo principal, tá bom? Você tem aqui o centro de curvatura e o vértice. Então aí nós temos a representação em duas dimensões. Novamente, o que é esse centro de curvatura? Se a gente continuasse
esse arco, nós teríamos um círculo aí, ó. Então, a distância desse centro de curvatura à borda do círculo, você tem o raio. Então, nós temos aqui o V de vértice, o R de raio de curvatura, o C de centro de curvatura e o F, para continuar, distância focal, que a gente vamos ver daqui a pouco. Então é o seguinte, olha, mesmo esquema, como se fosse o plano cartesiano, onde o eixo principal é o eixo do X. Então você vai ter para o lado direito, sendo V, como se fosse a origem, um vértice à origem. Para a direita, os valores positivos de X, para a esquerda, os valores negativos de X. Então, nesse caso, você vai ter o raio como negativo. Então, no espelho convexo, o raio é negativo. O raio de curvatura é negativo. Mas continua sendo 2 vezes a distância focal. Beleza? Então, vamos agora para a propriedade dos espelhos esféricos de Gauss. Olha. Como é que irá se comportar os raios incidentes nos espelhos? Temos o primeiro aqui, ó. Todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal é refletido numa direção que passa pelo foco principal. Aí vai aparecer o foco. É um ponto que fica entre o vértice, na mediana, entre o vértice e o centro de curvatura. Então vamos aqui para o espelho côncavo. Aqui temos o espelho, e aí temos, olha, o V, vértice, C, centro de curvatura, e o foco. Né? O foco fica na mediana da reta que passa entre o vértice e o centro de curvatura. Tá? E o F minúsculo é a distância focal. O R é o raio de curvatura. Então vamos lá, olha. Como a gente está falando, todo raio que incide paralelamente ao eixo principal, é esse aí, é refletido numa direção que passa pelo foco. Então ele vai ser refletido passando pelo foco. Beleza? Isso no espelho côncavo. E no espelho convexo? Mesma situação. Só que aí no espelho convexo, o centro de curvatura e o foco estão atrás do espelho. Ou seja, estão na parte negativa daquela orientação do eixo principal, tá bom? Então, olha, raio incidente paralelo. Só que nesse caso, como é que o raio vai passar pelo foco se ele está atrás do espelho? Bem, ele vai ser refletido numa direção onde o prolongamento do raio refletido vai passar pelo foco. Beleza? Tranquilo? Vamos pro próximo. Letra B. Todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo foco principal é refletido paralelamente ao eixo principal. Tá bom? Esse aí é o princípio da reversibilidade, né? Então, o caminho que vai é o caminho que volta. Então, temos o seguinte aqui, ó, para o espelho côncavo. Então, se passou pelo foco, vai ser refletido agora paralelamente. No convexo, mesmo esquema. Se vier numa direção onde o prolongamento irá passar pelo foco, vai ser refletido paralelamente. Beleza? O próximo aqui, ó. Todo raio que incide numa direção que passa pelo centro de curvatura é refletido sobre si mesmo. Então, nesse caso aqui, no espelho côncavo, olha, vai passar pelo centro. Então, quando bater no espelho e voltar, vai passar novamente pelo centro de curvatura. A mesma coisa no espelho convexo, só que o centro de curvatura está lá atrás, então vai ser o prolongamento do raio incidente. Olha. Se o prolongamento passar pelo centro de curvatura, vai ser refletido em si mesmo. O próximo, olha, temos todo o raio que incide sobre o vértice do espelho é refletido simetricamente em relação ao eixo principal. Então aqui é o ângulo de incidência e de reflexão, olha, são iguais. Isso vai ocorrer quando ele atingir o vértice. Então vai ter a mesma abertura, raio incidente e o raio refletido, tá bom? Então isso aí em relação ao côncavo e agora em relação ao convexo. Mesmo processo. Vai ser a mesma abertura em relação ao eixo principal. Bem, vamos agora para a construção geométrica de imagem. Olha lá o texto aí. A imagem é determinada pela interseção de pelo menos 2 raios refletidos correspondentes a 2 raios incidentes provenientes do objeto. Tá bom? Então vamos inicialmente para o espelho convexo. Como é que funciona isso? Então vamos botar o espelho convexo.
dar uma continuidade da linha do eixo principal, pôr aqui o objeto, e aí no caso do objeto, os raios de luz que são refletidos pelo objeto difusamente, pelo menos um raio, né, vai sair paralelo, bem na ponta do objeto, né, e vai tocar o espelho. Então esse raio vai ser refletido numa direção, como nós já vimos, que o seu prolongamento vai passar pelo foco. Então outro raio que tocar no vértice, ele vai ser refletido simetricamente. Então é por isso que a gente pôs aí um objeto, uma imagem, do tamanho do objeto para abertura de incidência e reflexão serem iguais, tá bom? Então nós colocamos invertido uma representação do objeto abaixo dele, para nós termos a referência com uma mesma abertura do ângulo do raio incidente e refletido. E aí, nós podemos montar aí o prolongamento, né, do raio refletido. Olha. Temos aqui. E onde os raios se cruzam, ali forma a imagem. Olha lá, perceba que no espelho convexo não há uma interseção dos raios efetivos. Os raios refletidos, efetivos. Mas nós podemos fazer aí o prolongamento dos raios refletidos, e esses raios, esses prolongamentos, você determina onde ocorre a sua interseção, tá bom? Então temos aí, onde a interseção ocorre aí a formação da imagem. Então temos a imagem lá do objeto. Essa imagem ela está atrás do espelho. Então as características dessa imagem, ela é uma imagem virtual, tá bom? Então ela não pode ser projetada em tela, em anteparos, etc. Então apenas quem percebe essa imagem que está do lado direito do espelho. Quem está do lado esquerdo não vê nada. Então nós temos a imagem, ela é direita porque ela não está de cabeça abaixo. Assim como está o objeto, ela se apresenta. E em comparação ao tamanho, ela em relação ao objeto, ela é menor. Então, olha, no espelho convexo, qualquer que seja a posição do objeto em relação ao espelho, essas serão as características da imagem, virtual, direita e menor. Então, nesse caso, o espelho convexo não tem variações sobre características da imagem. Então, vai ser sempre essas, beleza? Então, é por isso que nós vamos ver agora o espelho côncavo. Agora sim, o espelho côncavo. Dependendo da posição do objeto, você vai ter um tipo de imagem. Vamos lá? Espelho côncavo. Então, temos o seguinte. Vamos botar o objeto além do centro de curvatura C. Então, temos aqui o espelho côncavo. Vamos dar uma prolongada do eixo principal. Vamos pôr aqui o objeto. Está muito além do centro de curvatura. Então, indo mais rápido agora, olha, o raio paralelo vai passar pelo foco. Raio passando pelo vértice, então para pôr a representação do objeto abaixo dele, mesmo tamanho, para a gente ter uma orientação sobre a abertura do raio incidente e raio refletido, passando lá pelo vértice. Vamos lá. Então, onde os raios se cruzam, ali terá a formação da imagem. Perceba que nesse caso aqui, a interseção são dos raios efetivos que foram refletidos. Olha. E onde está a interseção? Está nesse ponto aqui. Então aqui é a imagem. Essa imagem ela pode ser projetada em telas, anteparos, qualquer suporte que possa dar forma à imagem, onde você pode perceber a imagem. Então é uma imagem real, tá bom? Ela é formada pelo prolongamento efetivo dos raios refletidos. Então essa imagem ela é real, ela é invertida porque ela está de cabeça abaixo em relação ao objeto, e ela é menor comparada ao tamanho do objeto, beleza? Vamos para outra. Então vamos, olha, dar continuidade aqui. Temos o seguinte, objeto no centro de curvatura, né, para o espelho côncavo. Como é que funciona? Aqui está o espelho côncavo, e onde tem o C, que tem o centro de curvatura, vamos pôr um objeto. Então, mesmo esquema, raio paralelo vai passar pelo foco. Raio que toca no vértice vai ser refletido numa direção, né?
com a mesma abertura do raio incidente. Então, onde os raios se cruzam, formam a imagem. Essa imagem. Olha essa imagem. Ela pode ser projetada em telas, né? Pode ser em anteparos. Essa imagem, ela é real, né? Toda imagem real, ela pode ser projetada em anteparos, telas, e ela é também invertida. Ela está de cabeça baixa em relação ao objeto, e ela é do mesmo tamanho do objeto. Beleza? Próximo aqui, ó. Objeto entre o foco e o centro de curvatura. Então, aqui o objeto está entre o foco e o centro. Então, mesmo procedimento. A gente tem que produzir dois raios incidentes e refletidos, para nós determinarmos a interseção dos raios refletidos. Então, por isso que é preciso sempre dos raios. Então, aqui temos o objeto, raio incidente, vai passar pelo foco. Raio que toca no vértice, a gente põe uma imagem do mesmo tamanho do objeto, abaixo do objeto, para a gente ter como referência a abertura do raio incidente e do raio refletido. Onde os raios se tocam, forma a imagem. Então, essa é a imagem formada nesse caso, quando o objeto é entre o foco e o centro de curvatura, é uma imagem real, ela é invertida e é maior que o objeto. Tá bom? Objeto no foco. Então, vamos botar o objeto bem no foco agora. Raio incidente vai passar pelo foco. Raio no vértice, a gente vai produzir uma imagem, né, do mesmo tamanho do objeto, como já foi dito. E o raio vai ser refletido passando por essa ponta dessa imagem do mesmo tamanho do objeto. Perceba que nesse caso aqui, ó, os raios são quase que paralelos, ou paralelos. Então eles não se cruzam. Então nesse caso aí, não vai haver formação de imagens, pelo menos próximo do espelho. Então essa imagem é chamada de imprópria. Letra C, olha, objeto entre o foco e o vértice. Então vamos botar um objeto entre o foco e o vértice agora. Então teremos o seguinte, esse objeto, mesmo procedimento, raio incidente vai passar pelo foco. Raio que toca no vértice refletido simetricamente. Só que os raios refletidos, eles nunca irão, os raios efetivos, e não vai haver interseção entre eles, ó, porque quando eles saem do espelho, eles estão em processo de afastamento um do outro. Como é que a gente faz para encontrar imagens? Se a imagem ela é formada pela interseção dos raios refletidos, a gente vai recorrer ao prolongamento desses raios refletidos. Ó. E aonde no caso ocorreu a interseção, vai ser formada a imagem. Então, essa imagem ela é virtual, que está atrás do espelho, ela é direita, né? E ela é maior. Olha lá, o que a gente pode tirar de conclusão? Que que imagens formadas por prolongamento de raios refletidos são imagens virtuais. Imagens formadas pela interseção dos raios refletidos efetivos são imagens reais, tá bom? Beleza? E mais uma dica aí, olha. Imagem virtual, ela é sempre direita, tá bom? A imagem virtual é direita e a real, ela vai ser sempre invertida, tá bom? Um exemplo aqui, ó. A figura mostra um espelho esférico côncavo em que C é o centro e F é o foco, e V é o vértice. Colocando-se um objeto OB entre C e F, sua imagem situa-se. Então, essa é a figura. Ele quer saber se é a letra A, à direita de V, letra B, entre V e F, letra C, entre V e o objeto, letra D, entre o objeto e C, e letra E, à esquerda de C. Então, essa é uma questão da PUC. Então, essa é a imagem. Como a gente encontra aí a imagem desse objeto OB? Bem, se você lembra do que nós já vimos, você vai logo na resposta certa. Não lembra? Então, você tem que saber pelo menos a trajetória dos raios incidentes e refletidos no espelho esférico. Então, vamos lá. Raio paralelo, tocou, refletido, passando pelo foco. Então, aqui a gente pode fazer o seguinte, olha. O raio passando pelo foco, a gente usa o princípio da reversibilidade. Quando ele é paralelo, passa pelo foco, então se ele passar pelo foco, ele vai sair paralelo, tá bom?
E onde o raio cruza, forma a imagem. Então essa imagem o que é? Ela é real, invertida e maior, não é isso? Ela está onde? Posicionada à esquerda de C. Tranquilo, né? Olha lá, segundo. Em um farol de automóvel, dois espelhos esféricos côncavos são utilizados para se obter um feixe de luz paralelo a partir de uma fonte aproximadamente pontual. O espelho principal E1 tem 16 cm de raio. O espelho auxiliar E2 tem 2 cm de raio. Para que o feixe produzido seja efetivamente paralelo, a distância da fonte S aos vértices M e N dos espelhos devem ser iguais respectivamente a. Então temos a opção aí, ó, a distância entre S e M e a distância entre S e N. Qual será? Vamos lá? Aí a gente tem que saber as definições, ou seja, a trajetória dos raios incidentes e refletidos. Vamos lá? Então temos aí, ó, novamente a imagem. Vamos analisar em relação ao espelho E1. Nós temos aí uma luz, que ela incide no espelho E1, aliás, um raio de luz, desculpa, e ela é refletida paralelamente. Então, o que nós podemos concluir? Que o S aí está no ponto onde é o foco do E1. Né? Então, para E1, o ponto S é onde fica o foco. Né? O S é onde fica o foco. Então, se é onde fica o foco, você lembra que a distância focal é a metade do raio, não é isso? Olha? Então, se o raio é 16 centímetros, então ms vai ser a distância focal do espelho E1, que é a metade do raio. Então o raio já foi dado, ó, 16. Então a distância entre M e S é igual a 8 centímetros. E agora em relação ao E2, olha lá, olhando em relação ao E2, você tem raio incidente e refletido, eles estão na mesma direção, né? Em sentidos contrários, é claro. Então, em relação ao E2, esse S é o centro de curvatura. Então, a distância do centro de curvatura ao vértice, o que é? É o próprio raio. Então, nesse caso, olha, para o E2, ponto S, onde fica o centro de curvatura de E2. Então, se o raio é 2, então Sn também será igual a 2. Então, qual é a opção lá? É a opção letra D. 8 centímetros e 2 centímetros. Beleza? E a última, olha. Diante de uma bola de Natal, que tem a superfície externa espelhada, o observador dispõe um lápis, que é aproximado e afastado da superfície refletora. A respeito da imagem que a bola conjuga ao lápis, podemos afirmar que, letra A, é virtual, direita reduzida, qualquer que seja a posição do objeto. Letra B, pode ser real ou virtual, dependendo da posição do lápis. Letra C, real, invertida e aumentada, qualquer que seja a posição do lápis. Letra D, é simétrica do lápis em relação à superfície refletora. Letra E, nenhuma proposição anterior é correta. Vamos analisar essa questão. Então, temos aqui, em relação à questão, é uma bola de Natal, então é um espelho convexo. Então, está aqui a representação do espelho convexo. Aqui tem um lápis, que é o objeto. Então, raio incidente paralelo, refletido numa direção que o seu prolongamento passa pelo foco. Então, o mesmo esquema, faz uma imagem semelhante ao objeto, abaixo dele, para ter a abertura necessária e aproximada do raio incidente e refletido que passam pelo vértice. Então, seus prolongamentos, né, vai formar a imagem. E aqui, nesse caso, olha, você vai ter a característica que nós já vimos, que é uma imagem virtual, direita e menor. Então, qual é a opção? A opção é a letra A, né? É virtual, direita e reduzida, qualquer que seja a posição do lápis. Essa é uma questão do espelho convexo. Tá bom? Beleza? Tranquilo, né? Então, para você um abraço, tudo de bom. Tenha um bom dia, uma boa noite. Tchau, valeu!